agora a gente continua falando deles, porque eu te pergunto, qual é o valor que você dá para a saúde bucal dos seus filhos? Agora em julho, período de férias escolares, quando as crianças costumam ter mais tempo e muitos pais também, é uma ótima oportunidade para levar o seu filho, a sua filha, para avaliar os dentes. Por isso, existe a campanha Julho Laranja, que trata do assunto. Para a gente falar sobre esse tema, eu recebo aqui a dentista doutora Karine Krug. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Obrigada. Para a gente falar de um tema importantíssimo, uma campanha que está há alguns anos aí no Brasil desenvolvendo esse assunto, né? E aí a criança ela começa a desenvolver problemas, por exemplo, a cárie, a partir de que idade? A cárie, ela já pode acontecer já na primeira dentição. Começou a nascer os dentinhos da frente, começou a erupcionar os de trás entre 6 e 8 meses, a região que ela já vai fazer a mastigação, já vai ter o acúmulo do alimento nessa região, então se não começar já com a escovação, já vai dar cárie. Eu já peguei casos de crianças com 1 ano e 4 meses, já para fazer canal em dentinho de leite. No Brasil, muitas crianças têm cárie de 1 a 3? Tem, de 1 a 3 anos teve um aumento de 30% de 2017 para cá. E de 6 a 14 anos, o aumento foi acima de 70%, chegou a 83%. Isso é um estudo do ano passado. Então, eu sempre falo, aproveita o mês de férias, não só para levar a criança para esse primeiro contato, mas para ver outras questões, né? Da higiene, se tem cárie, problemas ortodônticos, né? Então, algum problema no sono também reflete na dentição. Então, várias coisas podem ser abrangidas, né? Você comentou, então, que quanto mais velho, né? A partir dos 5 anos, ali na faixa até os 14, aumenta a prevalência de cárie e de outros problemas. Qual que deve ser a frequência correta ao dentista? Então, a gente sempre, eu indico ali, né, na primeira consulta, eu já deixo uma pré-consulta a partir dos 6 meses, né? Então, por exemplo, se você vai lá com a sua filha no consultório hoje, eu vou fazer a consulta, vou fazer a avaliação toda interna, se tem necessidade, peço um raio-x, e aí, tendo tudo certinho, vou te explicar como proceder e a gente já deixa pré-agendado em 6 meses para ver se teve alguma evolução, se vai precisar tratar, se vai ter que intervir em algum momento, mas a gente já deixa uma pré-consulta agendada para pelo menos 2 vezes ao ano, né? Nesse período aí dos 5 aos 9 anos, falta um cuidado, falta um reforço, até uma supervisão mais caprichada dos pais na hora da escovação? Eu sempre peço para os pais, pelo menos na escovação que está com a criança em casa, acompanhar, porque eu sei que é uma coisa que a gente tem que exigir deles, a autonomia, né? Então, deles começarem a escovar sozinhos, mas eu sempre peço, verifica depois da escovação. Porque, principalmente à noite, então pensa, se a criança não fez uma escovação adequada à noite, ela vai ficar com todo aquele depósito alimentar do dia fermentando no dente, jogando comida para a cárie, entendeu? Então ali é a pior fase, então sempre acompanha, se conseguir à noite fazer uma escovação adequada, conseguir estar em cima junto com o seu filho, melhor, tá? Podes ver que a incidência de 5 a 14 anos é maior, por quê? Porque os pais deixam a criança ter muito essa autonomia. Ela tem que ter, mas tem que supervisionar um pouco ainda. Agora, com relação a essa faixa de etária, também é importante já uma primeira avaliação para uma possível correção ortodôntica? Isso, o que acontece? Nessa fase, a partir dos 5 anos, então começa toda a troca da dentição permanente. Então, nessa fase, a gente consegue diagnosticar problemas na mordida, oclusais, que a gente fala, né? Desvios de padrão de crescimento, então, se é classe 2, a criança tem a maxila mais projetada, a classe 3 é o queixo mais projetado, então, são coisas que a gente já consegue verificar na criança a partir de 5 anos. E se tiver necessidade de fazer algum tratamento, são tratamentos mais simples, né? São com aparelhinhos ortopédicos que vão estimular o crescimento da face, das maxilas, né? Então, é mais fácil a gente conseguir tratar para evitar extração, cirurgia, aparelhos mais complicados com auxílio de mini implante. Então, tudo isso a gente consegue diagnosticar a partir dos 5 anos, né? O Julho Laranja é um reforço para levar realmente os filhos, né, as crianças para o consultório odontológico, fazer essa avaliação, que pode ser a primeira, mas também deve ser feita com frequência. Mas caso um pai e uma mãe não tenha essa frequência de levar ao dentista a cada 6 meses ou uma vez ao ano, se tiver tudo ok,
a gente deve observar alguns sinais, por exemplo, mau hálito, manchas, podem também servir de sinais para levar esse pai, essa mãe a levar os filhos ao dentista? Sim, geralmente a criança ou ela vai reclamar de dor ou mau hálito, gosto ruim, porque se ela tem uma cavidade muito grande, acaba expondo a polpa, é a parte interna do dente, né, a parte vital. Então ela toda inflamada, ela dá gosto ruim, sim, pode exudar pus, né? Então ela vai sentir esse gosto. Então, se o pai e a mãe não têm o hábito de olhar, olhe para dentro da boca do seu filho. Veja, tem uma manchinha preta? Marca com o dentista, porque a gente já vai pegar em estágio inicial. Se ela reclamar, né, por exemplo, de gosto ruim, já tem uma coisa mais avançada, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que extrair um dente que deveria ficar por um certo tempo, até o permanente vir, ter que fazer outros procedimentos para poder manter esse dente, né? Então, é um sinal, assim, muito tardio, na verdade, né? Então, eu sempre falo, olha na boca e vê. Tem mancha, tem mau hálito, às vezes dorme com a boca aberta. Então, são várias questões, assim, que os pais podem olhar. Até na hora da troca, né? Ah, o dente caiu, não está nascendo, está demorando. Então, são vários sinais, assim, que eles podem reparar, né? Doutora, você já atende crianças, mas a gente percebe cada vez mais que profissionais que atendem crianças estão preparados para esse atendimento. É um atendimento de acolhimento diferenciado, muitas crianças têm medo do dentista ainda, então também é aquele momento de quebrar todas essas barreiras, né? Isso, então eu sempre procuro conversar com a criança de um jeito para ela entender, de um jeito que seja alegre. A gente tem brinquedinhos lá para eles brincarem na hora, né? E a gente faz foto, inventa coisa, mas sempre assim tentando passar para a criança, para ela poder se gostar, se entender da necessidade e poder encarar, né? Que vai ser muito melhor para ela agora do que futuramente, né? E o sorriso vai poder aparecer lindão e caprichado, que é o que a gente quer, né? É isso aí. Obrigada pelas informações, doutora Karine Krug, que esteve aqui com a gente, falando então do Julho Laranja, que é essa oportunidade agora no período de férias. Já sabe que a criança vai ter uma folguinha, né, doutora? Isso, aproveitem. Uma folguinha, um horáriozinho, tira em vez do passeio, leva para o dentista, depois leva para passear e aproveita esse período. Obrigada pelas informações, pela presença.